Então, hoje a gente começa a segunda parte de genética de cores, né? A gente conversou até então sobre as marcações, a forma como os pigmentos se distribuem. E aí, agora a gente vai parar, não pensar na forma como esses pigmentos, aonde estão cada pigmento, e sim nas tonalidades. Então, a gente vai identificar onde está o pigmento e vamos verificar a tonalidade dele. Né? Existem locos que vão modificar somente a eumelanina, existem locos que vão modificar somente a feomelanina e um locus que vai modificar ambos, né? Então a gente fala deles separados. E aí a gente depois, assim como a gente fez com a marcação, a gente soma tudo, porque o resultado de um é somado com o resultado do outro, né? Mas então é aquele mesmo esquema. A gente tem que olhar o animal, ver onde está o pigmento, identificar a tonalidade dele. E aí, de acordo com o tom que esse pigmento se apresenta, a gente consegue determinar o que ele é naqueles locos específicos, certo? Bom, a gente tem nos modificadores da eumelanina 3 locos que atuam, né? O locus B, o locus D e o locus G, né? A gente tem no que modifica a feomelanina apenas um locus, que é o locus I, e a gente tem o locus C, que modifica ambos. A gente sempre começa falando dos locos que modificam a eumelanina, né? Que é o pigmento que sempre vai estar presente nos cães, né? Não importa o tipo de marcação, em algum local a gente vai ter a eumelanina. A gente tem principalmente 2 locos que trabalham somente na eumelanina. O locus D e o locus B. Né? A gente tem que lembrar que a eumelanina é o pigmento de preto, tá? E esses 2 locos vão fazer a modificação do que era preto. Eles vão modificar o preto e transformar em outras tonalidades, tá? Bom, então a eumelanina é aquele pigmento padrão. Basicamente, ele é preto e ele vai ser transformado nessas outras tonalidades por esses locos. A gente não pode esquecer, voltando lá naquele slide do começo dessa parte do curso de genética, que a eumelanina, ela não pigmenta só pelo. A eumelanina é aquele pigmento que ele modifica o tom do pelo, da trufa, da íris, né, de toda a pele desse animal. Então a eumelanina é esse pigmento que está presente em todas essas regiões. Então quando a gente vai procurar a eumelanina para identificar o tom dela, a gente sempre busca a trufa primeiro. Porque a gente tem que lembrar que existem certas marcações onde o pelo é exclusivamente de feomelanina, né? E aí, como a gente está tentando ver a tonalidade da eumelanina, é sempre mais fácil buscar a trufa desse animal, que a trufa, os lábios e a íris, obrigatoriamente sempre vão ser de eumelanina, tá? E aí, basicamente, a gente tem 4 tons, 4 cores da eumelanina: a preta, a marrom, a azul e a arroxeada, tá? Quem vai fazer essas transformações são esses 2 locos, que é o locus B e o locus D. Bom, o primeiro locus que a gente tem é o locus B. O locus B, ele é um locus dominante e ele vai afetar a cor da eumelanina, tá? Então ele vai transformar o que é preto em marrom, que o pessoal, normalmente os criadores chamam de chocolate. Ele é um locus dominante. Então, quando a gente tem um B maiúsculo, obrigatoriamente o nariz, a trufa, a íris, tudo que for de eumelanina vai ser preto, tá? Então, toda vez que o locus B for dominante, a eumelanina não é modificada para o marrom, ela continua preta. Para ter essa modificação do preto para o marrom, ele precisa ser recessivo, é uma característica recessiva. Então, ele tem que ser Bzinho, tá? O locus B, existe uma questão que normalmente falam que o chocolate, ele é uma diluição do preto, né? Então, a cor chocolate é o preto diluído. Não é. O locus B, ele é um modificador, ele não dilui,
Tá? A diluição de um pigmento é como se você realmente colocasse água em algo que está concentrado. Você vai diminuir a quantidade de pigmento presente naquele local. E o locus B, ele não faz isso. Ele não modifica a quantidade de pigmento. Ele apenas modifica o tom. Tá? A coloração, a forma desses pigmentos. E aí, como ele altera essa forma desse pigmento, esse pigmento reflete a luz diferente e tem essa coloração chocolate, essa coloração amarronzada. Tá? Então, o locus B não é um diluidor, ele não dilui o pigmento, né? Quem faz essa mudança da eumelanina preta para o marrom é chamado TYRP1. Tá? Ele é uma característica recessiva e a grande questão que envolve essa diluição é porque o pigmento ele também faz parte da composição da estrutura do pelo, como a gente viu, né? E aí, quando a gente dilui essa quantidade de pigmento, a gente pode ter uma modificação leve na estrutura física desse pelo, tá? Então, o chocolate, ele não faz isso. Ele não modifica a estrutura do pelo. A coloração chocolate não tem relação com questão de pelagem de má qualidade. Com pelo que não cresce, com pelagem... como aqueles cães de pelo longo que não fica aquele pelo tão não tem relação. Tá? A coloração chocolate, como ela não faz essa diluição de pigmento, ela não promove mudança nenhuma na estrutura física, na estrutura desse pelo, né? Do pelo primário, tá? Então, a gente não tem uma alteração de qualidade de pelagem dos animais relacionados a esse locus. Outra coisa que se fala não pode cruzar 2 cachorros chocolate porque é recessivo, e aí quando você cruza recessivo com recessivo, nasce cachorro com problema, tá? Então, olha só, a questão é o seguinte, o locus B, ele não tem relação com saúde e desenvolvimento estrutural ou ligado a doenças hereditárias nos cães. Tá certo? Então, o locus B não tem relação nenhuma com filhotes que nascem fracos, com filhotes que não se desenvolvem e com filhotes que não têm uma boa condição de pelagem. O que acontece? Por que existe esse mito com relação ao locus B? O que acontece é que em algumas raças acabaram entrando em... Essas raças da moda, por exemplo, o Shih Tzu é um grande exemplo que a gente usa com relação a essa coloração, tá? O Shih Tzu, ele foi uma raça da moda, o preço de mercado caiu muito, né? E aí entrou a onda do Shih Tzu de coloração chocolate. E esse cão, ele tinha um valor melhor de mercado, né? Por causa da cor. E aí veio essa história de que os cães não crescem, de que os cães não têm boa pelagem, tudo mais. A verdade é a seguinte, os cães que têm essa coloração e apresentam alterações de estrutura, de desenvolvimento e até de pelagem, não são cães de criadores que já trabalhavam estrutura e pelagem. São cães de criadores que tinham lá os seus Shih Tzus sem pelagem boa, sem estrutura boa, né? Que não trabalhavam essas questões nos cães e que eram fábricas de filhote, tá? E aí, como o preço de mercado do chocolate era maior, eles traziam de fora um cachorro de coloração chocolate e aí faziam o primeiro cruzamento. Naquele primeiro cruzamento, não saía nenhum cão de coloração chocolate, porque a cor é recessiva, né? E aí, o que eles faziam? Faziam endogamia, faziam a consanguinidade para não ter que investir em outras matrizes ou outros padreadores. Então, pegava-se os filhos daquele primeiro padreador ou daquela primeira matriz de chocolate que eles compraram e voltavam na mãe ou no pai, né, para já o mais rápido possível tirar cães da coloração chocolate sem precisar investir em outras matrizes. E aí esses filhotes nascem fracos, com dificuldade de desenvolvimento, porque são frutos de cruzamentos endogâmicos, por depressão endogâmica, e não porque estava cruzando um cão da cor chocolate ou 2 cães da cor chocolate. Tá? Então, os relatos que a gente vê de questão de cães chocolates que não se desenvolvem ou de estrutura de pelagem são por criadores que já não trabalhavam isso na linhagem ou então por depressão endogâmica. Tá? O locus B, ele não tem relação nenhuma com essas questões, com questões de saúde, estrutura e pelagem. Tá? Pode sim cruzar 2 cães de coloração chocolate sem problema nenhum. Pode cruzar 2 cães recessivos, porque esse locus não tem relação com problemas, tá?
Sim, sim. A questão do inbreeding é que ele, na verdade, o inbreeding ele fixa tanto, ele aumenta a homozigose, tá? O cruzamento consanguíneo. E ele pode aumentar a homozigose dominante ou a homozigose recessiva. E a maior parte dos problemas hereditários são causados por problemas recessivos, por características hereditárias recessivas, não é? Então ele acaba se tornando mais, os problemas hereditários se tornam mais frequentes no inbreeding por causa disso. Agora, não é todo gene recessivo que é ligado a problema hereditário. Essa é a questão. Né? Existem genes recessivos que causam problemas hereditários. Existem genes recessivos que causam outros tipos de característica que não tem nenhuma relação com problemas. Né? Não é porque é uma característica recessiva que é uma característica que vai causar um problema. Tá? Bom, então a coloração chocolate não existe relação desse locus com problema de saúde, é mito, tá? De pelagem, estrutura de pelagem também não interfere. Isso é muito importante, porque a gente vê hoje no Spitz é muito desejada a coloração chocolate, no Shih Tzu também, e aí muito se fala sobre essa questão de pelagem. Não altera a estrutura do pelo, tá? O locus B, o cão ser chocolate não altera isso daí. Bom, outra questão que envolve esse locus é que, apesar de todos os cães que têm essa eumelanina preta transformada em marrom serem recessivos no locus B, existem tonalidades dessa cor, né? Existem tons diferentes de marrom. Existe um marrom mais claro, que o pessoal chama de café com leite, de chocolate diluído, que não é diluído, tá? Eles falam que é chocolate diluído porque é um chocolate mais claro, mas ele não é diluído, não é uma cor diluída. Tem o chocolate padrão e tem o chocodark, que é um chocolate muito escuro, praticamente preto. Tá? Essas três tonalidades de chocolate não têm relação com as variantes encontradas no locus. Tá? Não se sabe ainda determinar o que faz essa alteração de tom. Existem raças onde certos tons de chocolate são mais frequentes e outras não. Tá? Então, por exemplo, no Spitz a gente vê várias tonalidades diferentes de chocolate. Tá? Na raça, eu esqueço o nome da raça do outro criador do Steve que estava fazendo curso de quinta e sábado. Eu acho que é Mastim. Eu esqueço o nome da raça. Eles têm um chocolate mais claro, né? Mas isso a gente não consegue identificar no teste de DNA se ele faz parte desse chocolate mais claro. A gente acaba identificando mesmo pela visualização. Mas de toda forma, eles são recessivos. Nesse locus, existem 3 variações. Existem 3 tipos de Bs recessivos. Até então, os exames de DNA que identificavam isso daí, identificavam só uma variante. Então, às vezes, acontecia de pedir o exame de DNA para saber se o cachorro era portador de chocolate e ele vir como não portador e ele ser portador, por causa que não tinha ele tinha uma variante que ainda não era identificada por DNA. Hoje, os exames de DNA já são completos para o locus B, então as 3 variantes são identificadas, né? Então, não tem mais essa falha no teste de DNA para identificação do locus B recessivo, tá? Eu vou falar sobre isso, Tatiana. Sim, o Beaver é chocolate. Então, olha só. O locus B, para ele promover essa alteração do pigmento preto para o marrom, ele tem que ser recessivo. Ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Se o animal tiver um B dominante, ele não vai ter a alteração da eumelanina para o marrom. Ele vai continuar com a eumelanina preta, tá certo? Então, toda vez que eu vejo um animal com a trufa marrom, eu já sei que obrigatoriamente no locus B ele é Bzinho, Bzinho. Não existe outro jeito dele ser, se ele tendo a trufa marrom, obrigatoriamente ele é Bzinho, Bzinho no locus B. Tá ok? Ele é recessivo, né, nessa característica. A gente também tem alteração da cor da íris, tá? Porque a íris também é pigmentada pela eumelanina. Normalmente os cães nascem com o olho com tom esverdeado e depois ele fica num amarelo mais escuro. Mas essa tonalidade da íris pode dar uma variada, né? Então a forma mais confiável de identificar é através da trufa, tá? E o pelo? O pelo, o grande problema são certos tipos de marcações onde a gente tem a mistura da eumelanina com a feomelanina, né? E aí a gente tem que lembrar que quando a eumelanina é marrom, junto com a feomelanina, que também é marrom, a identificação visual fica confusa,
tá? Às vezes é difícil de identificar. E a gente tem animais onde o pelo é todo de feomelanina. E aí? E aí que a eumelanina só vai estar na trufa, tá? Bom, então olha só. Toda vez que um animal tiver a trufa marrom, não importa a cor do pelo, ele vai ser recessivo no locus B. Bzinho, Bzinho. Então, por exemplo, olha esse animal. Esse animal, ele é um animal todo sólido. Ele é todo de eumelanina. E ele é recessivo no locus B. Então, o nariz é marrom, o pelo é marrom, o olho é esverdeado. Certo? Mas ele é chocolate. Ele é Bzinho, Bzinho. Esse outro animal do lado, ele também é chocolate. Ele é totalmente diferente. Os dois são totalmente diferentes. Mas ambos são recessivos no locus B. Qual o porquê da diferença? Esse animal aqui, os pelos dele são de feomelanina. Esse animal, os pelos são de eumelanina. Então, esse animal ficou todo da mesma tonalidade. Esse aqui só ficou com a trufa, chocolate, e o pelo na tonalidade da feomelanina. O locus B não interfere na feomelanina, certo? Mas os dois são cães de cor chocolate, são chocolates. Tá? A marcação desse aqui seria um fulvo, então poderia falar que ele é um fulvo de chocolate? Sim, ele é um fulvo de chocolate, tá? E esse aqui é o sólido, né? É sólido de chocolate, certo? Esse outro animal, a mesma coisa, tá? Ele é um agute, tá? Ele é um animal AW, né? Então ele tem pelos de feomelanina e de eumelanina. E aí, a trufa dele não é preta, a trufa dele é marrom. Então, ele é um cão recessivo no locus B. Ele é Bzinho, Bzinho, certo? E aí, os pelos que eram para serem pretos ficam marrons e os pelos que são de feomelanina continuam da mesma tonalidade. Só que aí a gente vê que nos cães de pelo longo, essa visualização desse contraste de cores já fica um pouco mais complicado, tá? Cuidado com um detalhe. O locus B, ele altera a eumelanina. Então, obrigatoriamente, a trufa vai ter que ter a cor chocolate. Existem animais onde o pelo é todo de feomelanina, não existe? E a feomelanina também tem alterações de tonalidade. Existe uma tonalidade da feomelanina onde ele é um marrom muito escuro, certo? Que a gente vê muito no setter. A raça setter irlandês é muito comum ter essa feomelanina muito escura, tá? E aí, erroneamente, esses animais são chamados de chocolate. E não são. Qual a diferença? A cor da trufa. O pelo desse animal é chocolate. O pelo também. A trufa desse animal é chocolate. Então, esse cão é recessivo no locus B. É Bzinho, Bzinho. Esse animal não é recessivo no locus B. O nariz dele é preto. A eumelanina dele é preta. Então, ele é dominante no locus B. Tá certo? Então, se o animal tiver o pelo marrom, mas a trufa dele, o nariz dele for preto, então ele é vermelho. Ele não é chocolate, ele não é recessivo no locus B. Para ser recessivo no locus B, obrigatoriamente o nariz tem que ser marrom, que é onde a gente tem somente o pigmento de eumelanina. Tá certo? Bom, existe também uma questão de que animais, principalmente de pelo longo, eles podem, devido à questão do sol, a ponta desse pelo queimar e ficar acastanhada, né? Ficar amarronzada. Além disso, a gente também tem os cães da coloração desse aqui, que são chamadas de seal, tá? Que às vezes são registrados como cães chocolates, porque se você olhar esse pelo, ele lembra a tonalidade de chocolate. Nem os animais que têm o pelo longo queimado de sol e nem os cães de coloração seal são chocolates. A trufa deles é preta. A eumelanina deles é preta. O pelo teve a modificação de tom por outros motivos. No caso dos cães que têm pelagem longa, pode ser pelo sol, e no caso dos seals, é uma outra questão genética que a gente vai discutir depois. Mas eles não são recessivos no locus B. Eles são dominantes no locus B porque a trufa é preta. Tá certo? Então, o grande segredo para não se confundir mais é isso. Então, no caso dos beavers, dos spitz, né? Muitas vezes as pessoas não identificam eles como chocolate, mas eles são chocolates, por mais que o pelo deles seja amarelo, porque a trufa é marrom. Então, se a trufa é marrom, a eumelanina
é modificada para o marrom. Então, esse animal é recessivo no locus B, tá certo? Então, por exemplo, sim, existe. Existe sim, Daniela, é o seal. Eu vou falar sobre eles no final, quando a gente começar a falar de modificadores como Merle e etc, eu vou falar dos seals, tá? Então, por exemplo, toda vez que um animal for recessivo no locus B, que ele for Bzinho, Bzinho, tudo que for de eumelanina não vai ser preto, vai ser marrom. O que for de feomelanina não muda. E o que for despigmentado, o que for branco, também não muda, né? Então, olha esse animal. A trufa é marrom, o olho amarelo. Então, esse é um animal que tem recessividade, ele é recessivo no locus B. Esse animal, ele é um TAM, né? Então, ele tem distribuição de feomelanina e de eumelanina. A feomelanina dele, ó, continua aqui, da mesma cor. A despigmentação, também. Mas a eumelanina dele, olha a trufa, é marrom. Então, ele é recessivo no locus B. Esse outro animal, a mesma coisa. Olha a trufa. A trufa não é preta, a trufa é marrom. Então, esse animal é recessivo no locus B. Aqui é a mesma coisa, as marcações são diferentes, mas o grande segredo é a gente procurar a eumelanina e ver se essa eumelanina é modificada para o marrom. Se ela for modificada para o marrom, esse animal é Bzinho, Bzinho. Esse animal aqui é um fulvo, né? É um AY. O pelo dele é todo de feomelanina, tá? Mas a trufa dele, que tem eumelanina, é preta? Não é preta. A trufa dele é marrom, então ele também é recessivo no locus B. Esse outro animal é um TAM. A mesma coisa, olha a trufa, olha onde tem o pigmento de eumelanina. É preto? Não é preto, é marrom. Então, é recessivo no locus B. Qual a única condição, uma das condições, né, que pode interferir a gente de identificar a coloração, a transformação do preto para o marrom, da eumelanina? Quando a gente tem algumas questões, por exemplo, lá no exinho, que impede os pelos de terem eumelanina, a eumelanina, de qualquer jeito, ela vai estar presente na trufa. Então, por mais que todos os pelos sejam de feomelanina, o nariz vai estar lá pigmentado de eumelanina. Então, a gente identifica se ele é ou não, se ele é preto ou se ele é marrom. Mas a despigmentação, o locus S, apaga tudo, inclusive a eumelanina da trufa. Né? Então, em cães extremamente despigmentados, pode acontecer da trufa não pigmentar e dificultar a identificação se essa eumelanina é preta ou não. É a única condição que pode dificultar essa identificação nossa, tá? Os olhos também são um fator de identificação, né? Eles vão ter uma tonalidade mais amarelada. Mas aí, no caso desses animais ainda que são despigmentados, eles podem ser modificados para o azul, né? Então, aí a gente já pode não conseguir ver a cor dos olhos também. Mas é muito difícil, tá? Porque por mais que eles sejam muito despigmentados, um pouquinho de pigmento resta na trufa, né? Ou nos lábios, pelo menos. Eu, pelo menos, nunca vi um animal sem nada de pigmentação, tá? Então, olha só, outra coisa importante. A gente não pode esquecer que para um animal ser assim, quando eu olho um animal da trufa preta, eu sei que ele não é recessivo no locus B. Então, eu sei que ele tem um B dominante, não é? Então, ele é Bzão. Legal. Ele é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho? Não sei. Não sei por quê. Porque não faz diferença no fenótipo ele ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Ele tendo um B dominante, aí a melanina já vai ser preta e pronto, e acabou. Tá certo? Então, a gente não consegue identificar, olhando o animal, se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Se a trufa é preta, ele tem um Bzão. Qual é a forma de identificar se ele é heterozigoto? Olhando os pais. Então, por exemplo, esse cachorro tem a trufa preta. Então, eu sei que ele tem um Bzão. Mas, não é a mesma raça, gente. Só tô colocando para vocês entenderem, tá? Ele é filho desse cachorro aqui do lado. Esse cachorro, a trufa dele é como? É chocolate. Então, esse cachorro é Bzinho, Bzinho. Se esse cachorro é filho desse e esse aqui é chocolate, obrigatoriamente, o que esse cachorro passou no locus B para esse daqui? Um B minúsculo. Então, esse cachorro é heterozigoto. Então, a única forma que a gente tem de identificar se um animal que a eumelanina é preta, se ele é
portador, se ele é heterozigoto no locus B, é se o pai ou a mãe forem chocolates, certo? E aí a gente consegue identificar. Ai, mas e se o pai e a mãe são portadores de chocolate? Porque se o pai e a mãe são pretos, mas portam chocolates, nasceu na ninhada um chocolate, né? Então, os irmãos todos são portadores de chocolate. São? Não são. Por que que não são? Olha só. Quando eu tenho um cachorro que é preto, eu tenho um cachorro que tem um B maiúsculo. Vamos supor que ele seja portador de chocolate. Então, é Bzão, Bzinho. Aí, ele vai cruzar com uma fêmea, a mesma coisa, que é preta, mas porta chocolate. Então, seria isso aqui, não seria? Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Aí, nasce na ninhada um cachorro chocolate e nasce lá 3 cachorros pretos. Vamos supor, tá? E aí, o pessoal vende. Ai, o chocolate é chocolate, vende como chocolate. E os pretos são portadores de chocolate. Porque nasceu na ninhada um cachorro chocolate. Eu já vi muito isso, tá, gente? Olha só, vamos ver as possibilidades de cruzamento. Bzão, Bzão. Quando a gente cruza 2 portadores, cada filhote tem 25% de chance de ser Bzão, Bzão. 25% de chance de ser Bzinho, Bzinho e 50% de chance de ser heterozigoto. Então, 2 portadores podem produzir um cão chocolate, sim. Mas os cães que forem pretos podem ou não ser portadores, tá certo? Então, não tem como dar garantia quando a gente cruza 2 cães portadores que os filhos pretos serão portadores de chocolate também, certo? Por mais que tenha na ninhada um cachorro chocolate. Lembra que essa porcentagem é individual, não é dividido na ninhada, né? Outra coisa. Esse cachorro aqui, ele é preto, o pai e a mãe também são pretos, mas o pai e a mãe são portadores, né? E aí o avô é chocolate. Tem como garantir que ele porta chocolate, então, porque o avô é chocolate? Não. Só fazendo o teste de DNA aí. A única forma de ter certeza é quando o pai ou a mãe são chocolates. Aí, se o pai, por exemplo, é chocolate, ele é recessivo e ele passou um Bzinho, tá? Não faz diferença a consanguinidade nesse caso, Lívia, tá? Porque é uma relação simples, é questão de Mendel, tá? Então, a consanguinidade não faz diferença nesse caso, tá ok? O que faz diferença é o animal ser portador ou não, ele ser chocolate ou não, tá? Então, por exemplo, se o pai é chocolate, ele é Bzinho, Bzinho. A filha é preta, mas é filha dele, então ela é portadora. A gente sabe disso, não é? Então as possibilidades são: cada filhote tem 50% de chance de ser preto portador de chocolate e cada filhote tem 50% de chance de ser chocolate, tá? Então, quando tem um cachorro que é portador de chocolate e um cachorro chocolate, cada filhote tem 50% de chance de ser chocolate. E se ele for preto, obrigatoriamente ele é portador de chocolate, porque o pai é chocolate. Tá certo? O branco não interfere. O branco é despigmentação. O branco é outro locus. Ele não é. O branco é falta de pigmento. É falta da melanina e falta da feomelanina. Tá? Bom, então vamos lá. Bom, então esse é o locus chocolate, né? Ele pega a eumelanina e modifica para o marrom. Apagou um pouquinho o chocolate, tá? A gente vai misturar os dois depois, mas primeiro a gente tem que entender eles separados, né? Além do locus B, eu tenho um outro locus que trabalha separado, que não trabalha junto, que não é o mesmo locus, que não tem relação com o locus B, tá? Eles só fazem modificação no mesmo pigmento. Então, o locus B pega a eumelanina e muda pro marrom, certo? Ponto. O locus D também modifica a eumelanina, só que nesse caso ele dilui,
tá? Então, o locus D vai lá e diminui a quantidade de pigmento e faz com que o pigmento de eumelanina preto se transforme em cinza, que é chamado de azul, tá? Então, o locus D pega a eumelanina preta e transforma em cinza. E esse locus, sim, é um locus de diluição. Ele promove a menor quantidade de pigmento no pelo. Por isso que esse pelo fica, ao invés de ser preto, fica cinza. E a mesma coisa na trufa, na íris e em tudo mais que a eumelanina pigmenta. Tá certo? Lívia, tem que mandar foto, porque existem vários tipos de marcação de pugs que o pessoal tá chamando de branco, tá? Depois tem que pegar a foto e a gente identifica que tipo de branco que ele é. Então, o locus D, ele faz isso. Quando ele é recessivo, o que era para ser, a eumelanina que era para ser preta, é diluída para cinza, né? Então, é a mesma coisa. Eu vou buscar aonde para identificar se o animal é recessivo ou não no locus D? Na trufa. Porque ele trabalha igualzinho ao locus B, certo? Ele modifica somente a eumelanina e aí ele tem, se o pelo é de fiomelanina, ele não altera, tá? Mas a gente vai conversar alguns detalhes desse locus. Ele altera a cor da trufa, ele altera a cor da íris, né? E ele altera todos os pelos que eram para serem pretos, que eram para ser de eumelanina. Os pelos de feumelanina, eles têm uma leve alteraçãozinha, mas é assim, somente em algumas raças, tá? Depois a gente vai explicar isso daí. Então, esse locus, ao contrário do locus B, ele faz com que a gente tenha uma menor produção desse pigmento, né? E aí tem a alteração dessa coloração, que o preto vira cinza, né? A grande questão, quem faz isso é um locus chamado MLPH, tá? É ele que faz essa distribuição anormal na haste capilar e em todo o local que teria esse pigmento, dando essa coloração prata azulada. Assim como a cor chocolate, assim como o locus B, o locus D também tem tons diferentes, tá? Então a gente tem cães que são azuis de um tom cinza quase prateado, muito claro, e a gente tem cães que tem uma tonalidade cinza normal, o cinza médio, e tem o cinza chumbo, que é um cão que o cinza é muito escuro, tá? Realmente é uma tonalidade de cinza chumbo. Todos eles são recessivos no locus B. A íris também é modificada, tá? Só que a íris, ela fica um pouco diferente do que a gente vê no cão chocolate. Só que, apesar da cor ser chamada de azul, o olho não fica azul, tá? Não é aquele olho azul que a gente vê no Merle, no cão que é despigmentado pelo locus S, tá? O olho do cão azul pelo locus D é um olho mais esverdeado, tá bom? Mas vamos... Agora, existe uma questão que envolve o locus D. O locus D não, que envolve as cores diluídas, tá? Que é um problema chamado alopecia por diluição, né? Então, o que acontece? Existe uma doença hereditária onde um locus, que não é o locus D, tá? Essa é a questão. Quem causa a alopecia por diluição não é o locus D. O locus D dilui a cor do pelo. Outro locus causa a alopecia por diluição. Quando esses animais são recessivos nesse locus da alopecia por diluição, mas não têm a cor diluída, não são cinzas ou não são cremes, eles não têm alteração nenhuma. Eles não perdem o pelo, eles não têm o problema. Quando os cães são recessivos no locus D, são cinzas, mas não têm essa recessividade no locus que causa alopecia por diluição, eles são cinzas, mas eles não perdem o pelo, eles não têm o problema de pele. Agora, quando eles são recessivos no locus D ou são cremes e, além disso, são recessivos nesse locus que causa alopecia por diluição, eles vão ter o problema da doença hereditária, tá? Marina, no site da UC Davis, no site que promove, que faz pesquisa de DNA, eles têm certinho o locus, inclusive o teste de DNA para isso, tá? Existe o teste de DNA que identifica se o animal ele é portador desse problema de alopecia por diluição, tá?
Exatamente. Então, assim, para o animal ter alopecia por diluição, ele tem que ser recessivo no locus da alopecia por diluição e, além disso, ter uma cor diluída. O azul, o locus D, não é a única cor diluída. O creme que a gente vai ver depois no locus C também é uma cor diluída, tá? Então, se o animal tiver o problema da alopecia, o lila que também é diluído, porque o lila aqui é azul, tá? Então, se o animal tiver alteração da alopecia, mais a diluição do pelo locus D ou pelo locus C, todo pelo diluído cai, tá? Tem nos slides, Marina. Nos slides de doenças hereditárias, tem lá todos os sites que fazem essas pesquisas. Mas eu pego certinho qual que eu tinha visto específico disso daí. Então, toda vez que o animal tiver a recessividade, tiver pelo diluído e tiver o problema da alopecia, todo pelo diluído cai, tá certo? Então, o pelo que tiver o pigmento diluído cai. O pelo que não tiver o pigmento diluído não cai, tá certo? E aí, o que acontece é que essa característica de alopecia por diluição, ela é relatada em algumas linhagens, né? Então, não é todo cão azul, todos os cães que têm essa coloração, que tem relatos de alopecia por diluição. As raças que são mais relatadas são os Pinschers, Dachshunds e Yorks, tá? O York, a gente vai ver que, na verdade, o York padrão, né? O York da cor que pede o padrão da raça, ele não é azul, tá? Ele não é recessivo no locus D. É um outro locus que faz essa alteração dele. Mas existem criadores que inseriram o locus D nessa raça. Então, existem Yorks que nascem azuis, com a trufa cinza. E aí, é muito comum esses Yorks recessivos no locus D terem alopecia por diluição. Além disso, nos Dachshunds e nos Pinschers são as raças mais relatadas. Em outras raças, por exemplo, o Bulldog francês exótico, nunca vi nenhum relato de alopecia por diluição. Os animais que têm essa doença, o pelo cai e não nasce mais. Tá? O animal nasce com o pelo cai na puberdade, na troca da pelagem e depois esse pelo não nasce mais, tá certo? Chihuahua também tem, Dani, é verdade. Chihuahua tem bastante relato também. E aí, a questão é a seguinte, primeira coisa, a alopecia por diluição é muito confundida com outros problemas de pele, tá? Mas é confundida por bobeira. Primeira coisa, a alopecia por diluição só cai o pelo cinza ou creme. Não cai o pelo branco, não cai o pelo de feomelanina, né? Então, por exemplo, no York, que tem aquelas marcaçõezinhas de feomelanina, né? O pelo marrom continua, só cai o pelo cinza, tá? Então, só cai o pelo diluído. Além disso, esse cachorro não tem ferida de pele, ele não tem falhas no pelo. Não é isso. O pelo simplesmente cai e não nasce mais, tá? Eu tenho fotos, porque na aula de doenças hereditárias eu coloquei fotos desses animais. Então é bem diferente, dá para diferenciar, até é preciso os exames de pele, a biópsia de pele para confirmar, mas dá para identificar visualmente um animal que tem alopecia por diluição e um animal que foi erroneamente diagnosticado por isso, tá? Além disso, o pessoal fala tanto que cachorro diluído tem alopecia. Existe alopecia do pelo preto, tá? Que é uma alopecia igualzinha à alopecia por diluição, que ela é determinada também por um outro locus, só que ao invés de derrubar o pelo diluído, ela derruba o pelo preto, né? E a casuística, a incidência de animais que têm alopecia por diluição é a mesma de animais que têm alopecia do pelo preto, né? Então, o problema aqui não é o pelo ser diluído. O problema é uma doença hereditária que tem que ser controlada. Entenderam? Não faz diferença. Cruzar cães azuis com azuis, eu tô cruzando 2 cães azuis, não faz diferença, o animal não vai aumentar a incidência de alopecia por diluição, tá? Porque a alopecia por diluição, ela não é o locus D, ela é um outro locus. O que ela faz é derrubar o pelo diluído, certo? Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá? Bom, e aí, assim como no locus B, o locus D é a mesma coisa. Ele muda a eumelanina. O que era preto fica cinza. Então, por exemplo, olha esse animal. Esse animal, o pelo é cinza e a trufa dele é preta? Não, a trufa é cinza. Então, esse animal é recessivo no locus D. Aí, existem animais que tem um outro locus, que é o G, que a gente vai falar na aula que vem, que faz a mudança só do pelo,
né? Mas a trufa continua preta. Então, olha só, esse animal, o pelo dele é cinza, né? Mas e a trufa dele? A trufa é preta. Então, esse animal é dominante no locus D. Ele é Dzão, tá? E aí, ele é heterozigoto ou não? A mesma coisa do locus B. A gente só consegue saber se um animal preto é portador de azul se o pai ou a mãe forem azuis, tá? Mas se a trufa é preta, ele tem um D maiúsculo obrigatoriamente, né? E a gente não pode esquecer que ele não modifica a eumelanina, tá? Teoricamente. Mas em alguns animais a gente vê algumas alterações. A gente vê uma fenmelanina um pouquinho modificada, né? Mas de praxe não é para mudar a fenmelanina, né? Então, por exemplo, esses são 2 bulldogs franceses exóticos, tá? E aí eles são tigrados. Eles têm fenmelanina e eumelanina distribuídas em rajas, tá? E aí você vê que a eumelanina dele é preta? Não, é cinza. Então, ele é recessivo no locus D. E esse animal, a eumelanina dele é preta? Não, é marrom. Então, ele é recessivo no locus B. Tá certo? Então, sempre procurar a trufa. Qualquer marcação que seja, tá? O grande segredo para a gente identificar esses modificadores, o D e o B, é a cor da trufa e a cor da íris. A cor da íris pode enganar um pouquinho, mas a cor da trufa a gente consegue identificar de uma forma mais eficaz, certo? E aí que a grande questão desses 2 locos é que a gente está falando de 2 locos separados, né? O locus D e o locus B. Ambos modificam a eumelanina. Eles trabalham independente, não é? Mas ambos modificam o mesmo pigmento. E aí, como que é a ação desses 2 locos juntos? O que vai acontecer se eu tiver 2 modificadores para o mesmo pigmento? Bom, então é assim que a gente faz. É assim que é a maneira mais fácil de identificar, tá? Eu olho um animal, eu vou procurar a eumelanina. Vamos na trufa, certo? Bom, eu tenho o locus B, que faz o que é preto virar marrom. Se é preto, eu sei que ele tem um Bzão maiúsculo. Pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Se é marrom, eu sei que é Bzinho, Bzinho. Tá? Pronto, fechei o locus B. O locus D, mesma coisa. Eu olho, a eumelanina é preta. Então, ou ele é Dzão, Dzão, ou ele é Dzão, Dzinho. Ele tem um D maiúsculo, não é? E se essa eumelanina for cinza? Obrigatoriamente, ele é recessivo no locus D. Ele é Dzinho, Dzinho. Tá. E agora? E se eu tiver um animal que é recessivo no locus B e no locus D? O que acontece? O que acontece se eu tenho um animal que é recessivo no locus D e no locus B ao mesmo tempo? Eu vou ter 2 locos diferentes, separados, pegando o mesmo pigmento e modificando. Sabe quando a gente era criança que a gente brincava de misturar tinta guache? É isso daí. Quando a gente tem um animal que é recessivo no locus D e no locus B ao mesmo tempo, eu pego a tinta marrom e misturo com a tinta cinza. E o que a gente vai ter é uma tonalidade chamada de lilac, é uma tonalidade arroxeada. Então, quando eu tenho um animal que é recessivo no locus B e D ao mesmo tempo, eu tenho 2 locos diferentes fazendo a modificação do pigmento. Um modifica para o marrom e o outro modifica para o cinza. A mistura desses 2 dá a cor final da eumelanina desse cachorro. A gente não falou que a gente tem tonalidades diferentes de chocolate e tonalidades diferentes de cinza? É aqui que é o problema, porque o tom do lilac vai depender do tom do chocolate que esse animal herdou e do tom do cinza que esse animal herdou, tá? Então, toda vez que a gente vê um animal lilac, eu já sei que no locus D ele é recessivo e no locus B ele é recessivo. Não tem outro jeito. Animais lilacs são recessivos no locus D e no locus B. Então, um animal lilac nada mais é do que a mistura dos animais azuis com chocolates, certo? Ah, então eu quero produzir um lilac, é simples. Eu vou cruzar um cachorro azul com um cachorro chocolate. E aí vai sair o lilac, não é? Porque não é isso? O lilac é o cachorro azul e chocolate ao mesmo tempo? Não. Olha só.
Para um animal ser lilac, ele tem que ser recessivo nos dois locos. Então, ele tem que ser recessivo no B e no D. Então, quando a gente vê um animal lilac, eu já matei a charada nesses dois locos. Tá. Vamos falar dos animais cinzas, dos animais azuis, tá? Então, quando eu vejo um animal cinza, que nem esse daqui. Esse daqui. O que esse animal é no locus D? Todo animal cinza é recessivo no locus D. E no locus B, o que ele é? Ele é recessivo no locus B? Não é. Todo animal cinza não é recessivo no locus B, porque se ele fosse recessivo no D e no B, ele seria lilac. Então, todo animal cinza obrigatoriamente é dominante no locus B. Ele pode ser heterozigoto, ele pode ser Bzão Bzinho, mas ele é dominante no locus B, porque ele é cinza, ele não é lilac. Entenderam? O contrário também é verdadeiro. Eu olho um animal chocolate, a eumelanina dele é marrom, então eu sei que ele é recessivo no locus B, ele é Bzinho Bzinho. E no locus D, o que esse animal é? Ele é recessivo? Não, senão ele seria lilac. Todo animal chocolate, ele tem um dominante no locus D. Ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto, mas ele tem um dominante no locus D. Tá certo? Então, o animal chocolate, ele é dominante no locus D e o animal cinza é dominante no locus B. Beleza. Mas eles podem ser portadores, né? E aí entra a questão de estudar os cruzamentos para produzir o lilac, tá? Então, por exemplo, um animal cinza, ele é recessivo no locus D, ó. Dzinho, 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 Dzinho. Mas ele pode ser Bzão, Bzinho ou Bzão, Bzão. De todo jeito, ele vai ser cinza. O animal chocolate, ele vai ser recessivo no locus B, Bzinho, 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 Bzinho. Mas ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto no locus D. De todo jeito, ele vai ser chocolate. E os pretos? O cachorro preto, ele pode ser Bzão, Bzão, Dzão, Dzão, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Quando eu olho um animal preto, eu sei que obrigatoriamente ele tem um B e um D maiúsculo. Porque para ser preto, ele tem que ter pelo menos um B e um D maiúsculo, não é? Porque se ele fosse recessivo num desses dois locos, ele teria modificação, né? Então aqui esses dois locos já ficaram fáceis da gente identificar somente de olhar a cor da trufa desse animal, né? Então a gente identifica isso daí. Agora vem a questão dos cruzamentos, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que simplesmente cruzar um animal que é chocolate com um animal azul vai nascer lilac. E não é assim. Olha os exemplos, tá? Olha esse animal aqui. Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Bzão, ele é chocolate? Ele não é chocolate. Dzão, ele é azul? Não é azul. Ele é preto, mas ele porta chocolate e porta azul. Correto? Então, ele é preto, portador de azul e de chocolate. Ele vai cruzar com uma fêmea que é lilac. Essa fêmea lilac, ela é o quê? Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, porque para ser lilac tem que ser recessiva. Aí vamos fazer os cruzamentos, ó. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Cada filhote tem 50% de chance de ser chocolate e 50% de chance de ser portador de chocolate. No D, a mesma coisa. 50% de chance de ser portador de chocolate, 50% de chance de ser azul e 50% de chance de ser azul. Sai lilac desse cruzamento? Sai. Olha só, se for Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho, é chocolate. Se for Dzão, Dzinho, Bzinho, Bzinho, é azul. Mas ele tem a possibilidade de ser recessivo no locus B e D ao mesmo tempo. Então, desse cruzamento, poderia sair um cão chocolate. Um cão lilac, certo? Tá. Vamos para outra questão. Olha esse animal. Ele é Bzão, Bzão. Ele é preto, né? Portador de azul. Ele vai cruzar com uma fêmea, que é azul, portadora de chocolate. Certo? Tá. Ó lá no B. Bzão, 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 Bzinho. O D. Então, os filhotes têm possibilidade de serem chocolates? Não tem. Esses filhotes têm possibilidade somente de serem azuis, portadores de azuis. Tem como sair lilac desse cruzamento? Não tem. Porque nenhum desses animais tem a possibilidade de ser chocolate. Entender?
Então, o fato de cruzar um animal chocolate com um animal azul, ou o fato de cruzar um animal que porta só uma das cores, não produz o lilac. Você pode produzir o lilac quando os dois cachorros são pretos, mas portam as duas cores. Então, por exemplo, um animal que é preto, portador de azul e de chocolate, uma fêmea que é preta, portadora de azul e chocolate, cada filhote tem 25% de chance de ser chocolate e 25% de chance de ser azul. O filhote que tiver a sorte de ser recessivo nessas duas cores, ele é lilac, tá? Então, para você produzir o lilac, você precisa de um casal que, pelo menos, porte as duas características, que porte o azul e o chocolate, certo? Porque se ele não portar ou o azul ou o chocolate, já não sai lilac, não é? E a outra questão é que, como são cores recessivas, quando a gente cruza animais que são recessivos, não tem como sair preto, tá ok? Então, por exemplo, vamos cruzar dois lilacs? Então, olha só, o animal lilac é Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho. Cruza com a fêmea lilac, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho. Tem como sair um B maiúsculo ou um D maiúsculo daqui? Não tem. Então, se eu cruzo dois cães lilacs, só saem lilacs, certo? Aqui entra uma raça chamada Weimaraner, né? Os Weimaraners só tem nessa coloração, tá? Então, só sai cães de cor lilac. Aí vem aquela história. Ai, cruza chocolate com chocolate, nasce cachorro fraco, sem pelagem. Do cruza azul com azul, nasce tudo alopécico. Tá, cadê os Weimaraners? Porque não tem de onde eu tirar um Weimaraner preto. Como que eu faço pro Weimaraner não ter alopecia por diluição e pro Weimaraner não nascer fraco? Ah, não nasce, né? Não nasce. Eles têm a pelagem normal, não tem, eu nunca li um relato de casos de alopecia por diluição em Weimaraner, tá? E a gente não vê a casuística de filhotes nascendo fraco e etc. por cruzar lilac com lilac. Entenderam? Então, o fato de cruzar dois cães com essas colorações recessivas, no chocolate e no azul, não produz filhotes fracos ou filhotes com problema de alopecia. A alopecia ela pode acontecer no lilac sim, porque o lilac é azul, né? Então, o cão lilac ele pode ter alopecia por diluição, porque ele, na verdade, ele é recessivo no locus D, tá? Mas se ele for lilac e também tiver alopecia por diluição, tá certo? Bom, então o lilac faz isso. Ele faz essa modificação, ele modifica o pigmento da iomelanina pro preto, pro cinza e pro marrom ao mesmo tempo, né? E assim como a gente tem as variações de tom do cinza e do chocolate, essas variações também vão fazer essa variação no lilac, né? Então a gente vê cães de coloração lilac num roxo muito clarinho, né? Nessa tonalidade muito clara, e também num roxo mais escuro, que muitas vezes é até difícil de identificar se ele é chocolate ou se ele é lilac, tá? E aí, a grande questão de identificar essa cor é porque é o seguinte, o pelo de eumelanina, quando ele é modificado para o lilac, ele fica com esse tom prateado, com esse tom diferente. E aí, a mescla dele com a feomelanina, o contraste de cor fica muito difícil de identificar. Tá? Então, muitas vezes, a cor lilac dificulta a gente identificar a marcação, principalmente de animais TAM, tá? TAM e tigrado. Mas se eu vejo um animal, então, com a trufa lilac, ele é recessivo no locus B e D. Ah, mas a trufa, às vezes, confunde com o chocolate. Sim, e aí entra o olho, tá? Porque a cor da íris do cão chocolate e do cão azul é meio chata de identificar e confunde um pouco. Mas o cão lilac, ele tem uma íris que o pessoal chama de âmbar, que é uma coloração amarelada, tá? E aí, essa coloração de íris, ela é muito marcante nos cães que são lilacs. Então, se a cor da trufa tá difícil de identificar, a gente busca a íris, tá certo? E aí, não se esqueçam, ela só modifica, são 2 alteradores da iomelanina, não é? Então, por exemplo, olha esse Doberman. Esse Doberman, a iomelanina é preta, então ele é preto e tan. Esse outro cachorro, a iomelanina dele é marrom, então ele é chocolate e tan. Esse Doberman, a iomelanina dele é cinza, então ele é blue e tan. E aí, se eu tenho os dois juntos, ele vira um lilac tan. Só que olha o que eu falei para vocês do contraste. Olha como dificulta a visualização do tan no caso da iomelanina acinzentada. E aí, dependendo da luz da foto, dificulta mais ainda,
tá? Mas a cor da trufa a gente consegue dar uma boa identificada nisso daí, não é? E aqui é a mesma coisa. Esse animal é um animal chocolate e esse é um animal lilac, tá? E aí a cor do lilac do pelo também vai ser influenciada por essas tonalidades diferentes de chocolate e de cinza. Então a gente tem desde animais que esse lilac é quase um prateado até uma coloração mais puxada para o marrom. Tá certo? Às vezes eu tenho predomínio do marrom, às vezes eu tenho predomínio do cinza. No lilac também. E a gente não sabe qual é o fator genético que determina isso, né? Então, esses dois animais, apesar da cor ser muito diferente, eles são lilacs, tá? Olha a cor da íris deles. É essa cor chamada de âmbar, né? A trufa é lilac, mas olha a diferença da cor do pelo de eumelanina. Esse daqui é um lilac onde o marrom predominou. E esse daqui é um lilac onde o cinza predominou. Certo? Mas ambos são lilacs. Ambos são recessivos no locus B e no locus D. Tá? Por isso que o lilac a gente sempre busca identificar na trufa e na íris, porque a tonalidade do pelo engana muito. Pode confundir com o cinza também, tá? Porque existem lilacs onde o predomínio é do cinza. Então, olha esse animal, ele é um lilac. A trufa é arroxeada. Olha o lábio dele como é arroxeado, tá? E esse animal, ele é um cinza. Ele é só azul. Ele não é lilac. A trufa é azul. A íris dele, para ajudar, ela é... Eu acredito que seja Photoshop, tá? Mas... pode ser modificada pelo branco, porque esse animal é despigmentado, tá? Mas a trufa dele é cinza, né? Então, a gente vê a diferença nos lábios e na trufa. Então, esse é cinza, esse é lilac, tá? E esse é um lilac. E olha a diferença do lilac desse para esse. Olha a cor da trufa. As duas trufas são arroxeadas. A íris também é âmbar, mas esse é um lilac mais escuro e esse é um lilac um pouco mais claro, por causa dessa diferença de tons do chocolate e do azul e também de qual pigmento, qual modificador que predomina mais, tá? Existe um reflexo, um truque para identificar os animais que são lilacs, que é chamado glow eye. Tá? O que é o glow eye? O glow eye é você pegar uma câmera, um celular que tenha, para tirar foto, você coloca o flash, tá certo? Quando você bate a foto com o flash, o animal que é lilac, ele tem esse reflexo vermelho da íris, como esse animal que vocês estão vendo na foto. Então, esse cão é um bulldog francês lilac, tá? E aí a gente tira a foto, o reflexo do olho é rosa. E isso ocorre em todos os cães lilacs, né? Qual é o problema? O problema é que esse reflexo também pode ocorrer em outras situações, né? Então, assim, o mais confundido entre o lilac, na verdade, é o cinza, né? O cinza é muito fácil, principalmente em filhote, é muito fácil confundir o cinza com o lilac. O cinza não tem glow eye, tá? O cinza, se o animal for azul, não for lilac, então ele é recessivo no D e dominante no B. Você vai fazer o reflexo de glow eye e ele vai vir negativo. O olho não vai vir com esse brilho rosa. Se ele for lilac, vai vir com o glow eye. O olho vai rebater dessa cor na foto. E se ele for chocolate? Cães chocolates podem ter glow eye. Não é todo cachorro chocolate que tem glow eye, mas alguns cães têm, tá? Então, o cão chocolate também pode ter esse reflexo. O cão azul não tem, mas o cão chocolate pode ter, tá? Agora, uma outra situação que leva ao glow eye é o olho azul por despigmentação, ou Merle, né? Então, sabe esse olho azul que nem dessa cachorrinha aqui? Então, ela tem esse olho azul porque ela é despigmentada, né? Então, o locus S veio, despigmentou toda a face, inclusive a íris. Então, é esse olho azul, cor do céu, é esse olho azul muito claro que a gente costuma ver, né? Então, esse olho aqui, essa íris azul, ela tem glow eye. Tá certo? Então, olha só, essa é uma cachorra que ela tem um olho azul por despigmentação e um olho que não é azul. Olha a diferença na foto. Esse olho com glow eye e esse olho com reflexo normal, tá? Então, o olho do lilac, o olho despigmentado e às vezes o olho do cão chocolate podem ter glow eye. Então, uma forma de identificar os cães lilacs quando filhotes, assim que abrem o olho, é através desse reflexo. Ela tem heterocromia, Lívia. O que pode levar à heterocromia?
Isso daqui, ela tem a face branca, que nem dessa cachorra? Ela é piratinha, ela tem o rosto branco? Então, o que levou essa despigmentação da íris dela é o locus S, é a despigmentação. Porque quando a gente tira o pigmento, quando a gente apaga, o branco é isso, é falta de pigmento. E aí, quando a gente despigmenta, tira o pigmento, pode tirar o pigmento da íris também. E aí causa a heterocromia, que é esse olho azul. O lilac, ele não tem esse olho azul dessa cor. É um olho âmbar, é um olho amarelo muito claro, mas ele tem reflexo de glow eye. Tá? A heterocromia, ela pode ocorrer um olho inteiro azul, ela pode ocorrer duas cores no mesma íris, tá? Ela vem de diversas formas. Certo? Bom, hoje a aula é locus B e locus D, que são os dois modificadores da iomelanina e o resultado deles juntos, certo? O que eu vou fazer? Assim como eu fiz na marcação, nas tonalidades a gente vai falar as tonalidades da iomelanina, as tonalidades da feomelanina, vamos jogar as fotos e fazer o genótipo, certo? E aí depois a gente continua com o Merle e com aí a faltação Merle, que é o problema, certo? Mas então a gente vai fazer assim, a gente vai falar o locus B, o locus D, o locus G, C e I. E aí a gente soma tudo e faz a transformação em genótipo, tá? Mas vocês entenderam, então, o locus B e o locus D, como eles agem, eles são recessivos, as doenças hereditárias ligadas a eles, certo? Ou não, né? Os mitos. E como a gente identifica eles, tá? Os cruzamentos também a gente vai fazer depois, para tirar o cão de cor lilac e tudo mais, tá certo? Restou alguma dúvida do locus B e do locus D? Tranquilo? Tá. Então, assim, eles são dois locos que eles são simples, na verdade, porque eles são recessivos ou dominantes e pronto, né? A questão desses dois locos, o mais importante de vocês entenderem, é realmente esse trabalho do lilac, né? O que acontece quando os dois locos vão trabalhar juntos e são recessivos, tá? É o mais difícil de ser modificado. Na verdade, assim, não tem um que vem primeiro ou depois, Dani, tá? Os dois trabalham juntos aí, né? Então ele pega o B, pega o que era preto, vira marrom, e o D pega o que era preto, vira cinza. E aí a mistura dessas duas modificações vira o lilac, tá? E aí as tonalidades de lilac vão depender do que a gente tem nesses dois locos. Tá? E ainda depende da marcação, né? Porque quando tem a feomelanina junto, fica muito difícil a identificação visual. Muito difícil não, mas fica mais difícil. O olho âmbar, ele é do lilac, tá? O cão chocolate, ele tem o olho amarelo. E o cão azul tem o olho esverdeado. Não, Dani, esse é o problema. Tem pessoa que confunde, tá? Eles falam, porque lembra que a gente falou dos tons de chocolate? Então o chocolate, ele tem 3 tonalidades. E algumas pessoas falam que o chocolate mais claro, eu já vi chamar de café com leite, ou então de chocolate diluído. E aí o pessoal acha que por chamar de chocolate diluído é o lilac, e não é. Tá? O chocolate claro é uma cor e o lilac é o chocolate com azul. Eu posso ter um chocolate claro com azul, mas o chocolate claro é um e o lilac é outro. O lilac, sim, a gente pode falar que é um chocolate diluído, porque é a cor chocolate com a diluição do azul, entendeu? Eu somei os dois. Agora, o chocolate claro, ele não tem diluição. Ele não é diluído. É chamado erroneamente de chocolate diluído. Tá? E assim, então, mas acontece que o cão lila que ele pode produzir chocolate. Olha só. Vamos colocar assim. Quer ver? Deixa eu pausar a gravação aqui